comparar a Ele. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Será que o Senhor encontra corações incendiáveis nessa noite? Será que Ele encontra corações desejosos pela presença dEle nessa noite? Ou será que você veio simplesmente para mais uma programação? Ei, querido, você veio cultuar um Deus que é santo, que é justo, que é todo poderoso, que é digno de receber a sua adoração, que é digno que você realmente se gaste inteiramente, que é digno de que você se deixe queimar inteiramente. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos aquele que faz dentro aos seus anjos. Adoramos aquele que faz
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Soramalala, sorarakara. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Existe um cântico. Você coloca a intensidade nessa adoração em nome de Jesus. Ei, o Senhor quer fazer algo essa noite. Nós não precisamos, Senhor, de letras ensaiadas. Esse culto é seu, Espírito Santo. Quebra todas as cadeias. Existe um cântico no nosso coração, celebramos ao Senhor por sua obra aqui na terra. Era manarara sores, era mama chora nara mama ora baba mama sores, era manarara sora namas. Se mova, Espírito, não na nossa força, não na nossa inteligência. Não há nada que nós possamos fazer. Não há nada. Ora mama cheira na e eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti, nada além da tua presença, nada além de ti.
eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. Que o nosso coração esteja alinhado, que o nosso coração esteja quebrantado, que o nosso coração deseja Ele e nada mais sem Ele. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que os nossos olhos estão apontados para Ele, uma vez que o nosso olhar está direcionado a Ele, nada mais me satisfaz. Tudo se torna pequeno, tudo se torna pequeno quando entendemos a importância daquele que está sendo adorado. Tudo se torna pequeno, tudo se torna pequeno quando entendemos que é Ele que é digno de ser louvado. Não há nada que mereça a nossa atenção mais do que aquele que morreu por nós. Nenhuma circunstância, nenhum problema, Ele é digno de ter maior atenção do que o nosso Senhor. Nenhuma falta, ela é digna de ter a nossa atenção maior do que o nosso Senhor. Não há absolutamente nada que seja maior do que Ele. Então nós devemos andar curvados somente a Ele. Nenhuma situação, nenhuma corrente, nenhum ataque, nenhuma opressão deve nos fazer encurvar, deve nos fazer andar com a cabeça baixa, porque Ele já levou sobre si as doenças, as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele também se levou sobre si os nossos pecados. Nós podemos hoje nos achegar confiadamente ao trono da graça, sem culpa, sem nenhuma condenação, porque Ele levou sobre si. Porque Ele levou sobre si. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
nada me para mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, que o meu coração não queima por ti. Em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, sem fingimento, sem condenação. Em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, porque assim convém que os seus adoradores o adorem. Em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade.
Que a nossa vida o agrade. Que a nossa vida o agrade. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais verdade? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Entregue sua vida como adoração a Ele. Entregue a sua vida como adoração a Ele. E queridos, o Senhor Ele está mais interessado em como nós o adoramos com a nossa vida no dia a dia do que com os nossos lábios cantam. Oh Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós quisemos fazer tudo sozinhos. Por todas as vezes que nós esquecemos de Ti. Por todas as vezes que nós nos achamos autossuficientes demais. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a Ti, se o meu coração não queimar por Ti. Aleluia, aleluia. Graça e paz, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, eu me chamo Daiane, sou casada com Dover, mãe da Débora, tenho outros 2 filhos, o Davi e a Dávila. Gostaria de conhecer quem está nos visitando nessa noite. Faça um sinalzinho assim com sua mão. Quem está nos visitando pela primeira vez ou segunda vez. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Volte sempre. Você é o melhor de Deus nesta noite, nesse lugar. Amém? Vamos para a nossa palavra de dízimos e ofertas. Amém. Todo mundo se alegra e fica feliz em ofertar na casa do Senhor? Amém. Aquele que dá com alegria, né? Todo mundo alegre e feliz. Jovens felizes, corajosos, ousados. Jovens intrépidos, né? Cheio da palavra do Senhor. Que está pronto para impactar o mundo lá fora. Que está precisando de jovens assim. Disponíveis, igual vocês. Amém? Abra lá a sua Bíblia em Provérbios 11, 24. Amém? Na palavra diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Amém? A palavra já está dizendo: quem dá com generosidade, recebe com generosidade. Aquele que retém, infelizmente, empobrecerá, porque está retendo o que é para ser dado. Uma vez que você vê
o seu irmão, o seu vizinho precisando de algo e você retém e não libera, não tem como você semear algo generoso, porque você está retendo aquilo que é para você semear. Então, semeie sementes frutíferas, semeie sementes boas na vida do seu irmão e na igreja, para que tudo corra bem, para que tudo funcione bem e você tenha um ambiente agradável, não é isso? É para isso que servem os dízimos e a oferta da casa do Senhor. E quem estiver precisando de um envelope, a irmã Carla vai até você, você levanta a mãozinha assim e ela vai até você. E se você já é mais dessa geração, né, da internet, a gente também tem o Pix. E é vvcariri@hotmail.com. Então vá lá, entre no seu aplicativo, coloque sua digital e faça o Pix para a igreja, para contribuir também. Amém? E quantos estão preparados para receber uma palavra diretamente do trono de Deus? Amém? É uma ministra, eu não vou dizer que ela é internacional, porque ela é nacional, mas ela é cheia do poder. Cheia, uma jovem ousada, intrépida. Pensa numa jovem ousada. É essa jovem que vai ministrar hoje para vocês. E você se atente. Eu repreendo toda distração nessa noite. E você se atente o que vai ser liberado na sua vida através da vida dela. Porque ela tem uma unção que ela carrega dentro dela. E você esteja preparado e com os ouvidos atentos para receber do Senhor através da vida dessa pessoa. Amém? Não é sobre o homem, é sobre o poder que nós carregamos. E é sobre o que está dentro dela. Amém? Queria convidar a nossa ministra, Letícia. Obrigada, Senhor, porque eu sei que a Letícia é boca de Deus neste lugar. Amém. Aleluia. Você está pronto? Amém, eu também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor. Espírito Santo, eu sei que de mim eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas eu também sei que a sua palavra fala que de dentro de nós flui um rio de águas vivas, Senhor. E esse rio não estanca, esse rio não para, Pai. Eu confio naquilo que o Senhor tem para fazer. Eu confio nas suas direções, Espírito Santo. Eu oro por cada um que está sentado e escutando essa palavra, que seja uma terra fértil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só um minuto. Aleluia. Aleluia. Antes de trazer essa palavra, a Agatha me ligou do nada. Eu disse, ei, tu pode trazer a palavra aí no culto de jovens? Aí eu fiquei estática. Mas é porque nós entendemos o peso de responsabilidade de estar sobre esse lugar. Eu quero que você entenda que a sua expectativa não deve estar na ministra cheia do poder de Deus. A sua expectativa deve ser naquilo que você pode agarrar, do que vai fluir desse poder de Deus. Nunca venham para um lugar esperando que um ministro vai poder lhe dar ou lhe proporcionar alguma coisa, porque isso não é verdade. Aquilo que um ministro ele pode acrescentar na sua vida, ele é extraído do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é a própria vida de Deus. Nós devemos ter essa atenção realmente com quem de fato importa nesse lugar. E é o próprio Espírito de Deus. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, por gentileza. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, no início do capítulo de Romanos, Paulo ele vai alertar a igreja de Romanos
a respeito de ser um culto vivo ao Senhor. Quantos sabem que um culto vivo agora é o seu próprio corpo em ação? Um culto vivo é o seu próprio corpo em movimento. Podemos dizer que hoje nós somos templo ambulante do Senhor. Nós carregamos essa presença. Então a vida de Deus, ela começa a operar em nós a partir do momento que a gente entende isso. Que o nosso culto, a nossa vida é entregue ao Senhor. Paulo vai dizer que é um culto racional. Então não é sobre você viver no automático, mas sobre você ter consciência da vida de Deus que existe em você. Sobre você ter consciência do poder de Deus que está sobre você. E essas manifestações de vida e de poder operaram na vida de Jesus. A Bíblia fala que ele andou por aí desfazendo as obras do diabo e fazendo o reino de Deus acontecer nessa terra. A Bíblia fala que ele só fazia o que via o Pai fazendo, só falava o que via o Pai falar. Jesus é o verdadeiro exemplo do culto vivo ao Senhor. Ele é a verdadeira representação daquilo que a gente precisa seguir. E lá em Mateus, do 7, 28 e 29, Jesus vai falar ali no Sermão do Monte, e as pessoas vão ficar chocadas a respeito da autoridade na qual ele falava. E Jesus, ele não brincava de ser filho de Deus. Ele sabia do que ele carregava. E por isso as pessoas enxergavam aquilo que ele carregava. Porque ele tinha consciência daquilo que ele foi chamado, do seu propósito. E nós hoje, nós precisamos ter consciência do que carregamos. Nós não carregamos simplesmente o conta-gotas de Deus, não carregamos simplesmente a história de Jesus nas nossas mentes, nós carregamos a própria vida de Deus em nós. E se os jovens, que são a força da igreja, está apática, o que esperar do que está por vir? Os jovens precisam acordar, sabe? Eu acredito que o Espírito Santo, ele tem direcionamentos para nos levar para as escolas, para as universidades, para realmente colocar para fora essa vida de Deus. As pessoas precisam dessa manifestação. Porque se as pessoas no Novo Testamento precisavam das manifestações de Jesus aparentes, hoje as pessoas também precisam da nossa vida aparente, com as manifestações do Espírito. E as manifestações do Espírito, ela não vem porque você quer. Ela não vem porque você sabe. Ela não vem porque você tem teoria. Não, ela vem com vida com Deus. A vida com Deus começa a nos encher. E aquele sentimento que Deus tem a respeito da sociedade começa a nos envolver. Aleluia! O termo Zoé, que significa vida de Deus, ou vida Zoe, refere-se à vida divina, eterna e abundante, compartilhada por Deus, distinta da mera existência física. E essa vida plena, essa vida abundante, essa vida que se refere à divindade de Deus, hoje está dentro de mim e de você. Nós não vivemos a quem, nós vivemos por quem? Por alguém. E a nossa vida deve estar nesse lugar. Aleluia. E aí no decorrer do capítulo 12 de Romanos, Paulo dá a seguinte advertência: nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Essa palavra fervorosos no grego, ela se refere a estar em ebulição ou fervura espiritual, evitando a apatia. Você acha que essas cadeiras estão vazias hoje porque a igreja de Deus está fervorosa? Deus está ansioso em que a sua igreja escute e comece a se colocar numa posição de fervor. Porque quando você coloca uma água numa panela, obrigada. Quando você coloca uma água numa panela,
você não espera que o fogo acenda sozinho e que ela ferva sozinha. Você tem que ir, acender e ficar observando e esperando aquela água começar a entrar em fervor. Você precisa se colocar numa posição como se, vamos dizer, né, que o Espírito Santo é um fogão. E você mesmo tem que se colocar nessa boca desse fogão e começar a esquentar a sua água. Como que faz isso? Comunhão. Vida com Deus. Vida com Deus. Aleluia. E essa vida gera esse fervor em nós. Esse fervor causa na gente uma ousadia que a gente pensava que não tinha. Aleluia. Isso aconteceu no próprio Jesus. Não estou dizendo que Jesus não sabia que ele não tinha ousadia. Mas que acho que ninguém esperava essa reação de Jesus. Lá em João 2, do 13 ao 17, vai dizer assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas aqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O fervor e esse lugar com o Espírito Santo de Deus nos coloca num lugar de realmente virar mesas. De realmente colocar para fora o que não deve estar no lugar de Deus. Esse fervor do Espírito pode te levar a um lugar diante de autoridades e você chegar e virar as mesas. Eu não quero saber do que está acontecendo aqui. A casa do meu pai é para ser casa de oração. E lá fora, os cristãos, eles precisam ser luz. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma cama. Coloque para que todos vejam. E você acha que a luz vai querer ser vista? Por muitas vezes ela não quer. Mas existe algo maior. É iluminar as pessoas. É servir as pessoas. Aleluia. Você está entendendo? Você está absorvendo do que o Senhor está falando aqui? Então Jesus ele se irritou. Não de uma forma carnal. Mas pela vida com Deus, o contato com Deus. Deus era tão pertinho assim, o caráter de Deus era tão transparente para Jesus, que ele diz assim: isso aqui o meu pai não se agrada. E se o meu pai não se agrada disso aqui, eu não me agrado disso aqui. Porque a vida com Deus é isso. Você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. As pessoas por aí estão pregando que Deus é amor. Isso é verdade, Deus é amor. Nós estamos aqui por causa desse amor. Nós somos alcançados de um lugar que nós não deveríamos por causa desse amor. Mas Deus, ele não se esconde. Deus, ele não esconde as chamadas de atenção. Deus, ele não esconde o seu juízo. Deus, ele não esconde as suas preferências. O Senhor fala a respeito daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta. E ele ainda diz, se eu não me engano, ainda é Deuteronômio, que ele fala: escolham, pois, a vida. Mas se você não escolher, querido, existe outro caminho. E Deus, ele não está para se encaixar naquilo que a gente acha que ele se encaixa. Alguns de nós, não vou dizer que a gente daqui, mas os lá de fora, esqueceram do Deus soberano lá do tempo de Israel. E o Deus não mudou. Não mudou. Não é porque veio o tempo da graça que as coisas estão mais fáceis. Não. Agora ou é aqui ou é aqui. Se você decidir ser crente Raimundo, meu querido, você está se enganando porque não existe essa escolha.
E a vida de Deus, ela precisa nos impulsionar para esse lugar. Para esse lugar de mudança, para esse lugar de transformação, para esse lugar de vida. É vida. Deus não é um espetáculo assim que eu digo que você tem que fazer coisas mirabolantes para conseguir. É uma vida. É uma vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor enquanto eu bebo água? Aleluia. Então o Espírito, ele quer se mover. Ele deseja se mover. E eu vou contar algo que aconteceu comigo. É para quem sabe. Eu sirvo como voluntária na Life. É um projeto que a gente cuida de crianças em estado vulnerável. E a semana foi bem agitada. Semana passada, acho que foi. Que eu cheguei em casa muito cansada. E aí eu vou dormir até a hora do culto. Aí eu fiquei com aquele moído dentro de mim. Eu vou botar pelo menos um louvorzinho, vou ficar deitada, mas eu vou botar pelo menos um louvorzinho. Eu ficaria orando em línguas, deitada. Aí ficou aquele moído dentro de mim. Aí, rapaz, às vezes a gente quer algo de Deus, mas às vezes a gente não está disposto a se colocar num lugar desconfortável para buscar esse algo de Deus. E aí eu me lembrei de um livro que ele dizia que alguns pesquisadores na verdade era uma competição, que alguns dos homens iam atrás de pepitas de ouro. E os que procuravam no raso do rio achavam, mas os que procuravam realmente a fundo tinham as mais preciosas, tinham as mais valorosas. E eu me levantei daquela cama. E eu não sabia se eu pulava, se eu corria no quarto, se eu dançava. Mas sabe, aquele poder, aquela vida de Deus começou a vir aqui dentro de mim e me veio a direção. Fervor do Espírito. Aí achei o que eu estava procurando. E às vezes o que Deus quer de nós é nosso desconforto mesmo. É a gente se colocar numa posição de dizer, Senhor, o Senhor é a minha prioridade. Tanto eu com sono, tanto eu cansado, tanto eu feliz, tanto eu triste, o Senhor continua sendo a minha prioridade. E isso é a vida com Deus. É a partir desses momentos que ninguém está vendo que você consegue ter força para passar por outros momentos na frente de outras pessoas. Hoje de manhã, eu não vou mentir para vocês. Eu dei esse esboço assim umas 15 vezes e ainda não estava com certeza daquilo que eu ia falar. Mas eu levantei de manhã e eu tive aquela sensação de novo. Não, vou orar. O Senhor merece mais de mim do que somente minha oração em línguas automática. O Senhor merece nosso fervor. E aí eu me coloquei naquela posição. E às vezes só a presença, só aquele estar perto, só aquele aconchego do Pai já esvazia todas as outras vozes. E é nesse lugar. Às vezes alguns de nós olhamos para ministros que realmente são bem vistos, né? Mas você não sabe o que ele passou no secreto. Você não sabe as lutas dele, para que ele possa estar naquele lugar. Então a vida com Deus, ela faz isso. A vida com Deus nos mostra que é Ele e que não é a nossa capacidade. Aleluia. E considerando o que eu disse, às vezes Deus está querendo falar com você. Deus está querendo se comunicar a você. Deus está querendo realmente lhe dar as respostas que tanto você pede. Ou então até mesmo acordar a sua igreja, preparar a sua igreja para o que está por vir, porque Jesus está voltando. Mas a igreja se encontra num lugar de apatia. O fervor já passou. E aí, enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei sobre lesões medulares.
que é quando o cérebro ele funciona perfeitamente, mas o corpo não responde àquilo que o cérebro está comandando. E às vezes, lesões da coluna vertebral pode resultar em uma paralisia voluntária, onde a intenção do movimento do cérebro não chega aos membros. O cérebro tem a intenção de movimentar, de enviar o comando, mas o corpo não recebe porque a fiação está danificada. Acho que a gente pode associar isso bem à igreja nos tempos de hoje. Às vezes a nossa fiação está danificada. Como assim? Às vezes, queridos, nós estamos tão atentos àquilo que a mídia está falando, que começa a entrar doutrina daqui, doutrina dali, doutrina de lá. E aí, quando Deus quer falar, o canal está danificado, porque as vozes não deixam com que a voz do Senhor sobressaia. Às vezes, o cansaço. Às vezes, você criou uma expectativa de Deus e Ele não supriu essa expectativa. Aí o seu canal ficou danificado e você endureceu o seu coração. E aí você não consegue mais se mover como antes. Ou então por falta de perdão. E aí aquela voz do diabo na sua cabeça toma tanto espaço em você que a fiação ficou danificada. Deus tem intenção, Ele tem interesse. Não pense que Deus está com os braços encolhidos, com os ouvidos tampados, para que Ele não possa te ouvir, para que Ele não possa te alcançar. Mas existe uma posição que é nossa. Deus, Ele não vai tomar a sua posição. Deus, Ele sabe muito bem quem Ele é, e Ele sabe muito bem o que Ele é capaz de fazer. Então você tem que decidir se colocar nessa posição. De Senhor, eu não aceito mais os canais, a fiação está danificada. A Bíblia vai falar, sujeitar, pois, a poderosa mão do Senhor. E Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. E logo depois, Ele fala sobre resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Primeiro existe uma posição de submissão ao Senhor. E depois de resistência ao diabo. E quantos de nós estamos resistindo ao Senhor e nos submetendo ao diabo? Nós precisamos acordar, igreja. Colocar esse fogo aí, essa vida com Deus para ferver novamente. Deus, Ele quer de nós esse relacionamento. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele quer de nós. Nós estamos aqui na igreja, mas eu sei que no nosso cotidiano, na nossa vida normal, nós ocupamos vários lugares. Vários lugares. E quantos de nós, quando passamos por uma casa de oração, mas que está sendo feita mercadoria, e nós passamos, e nós negligenciamos? Quantos de nós não estamos fazendo isso aqui dentro de nós mesmos? Nós continuamos o nosso dia como se nada tivesse acontecendo, como se eu não precisasse me arrepender, como se Deus não estivesse me observando. Ei, hoje a casa de oração somos nós. E às vezes nós estamos misturando as coisas, isso atrapalha o fervor do Espírito. Isso atrapalha o fervor do Espírito. A Bíblia fala sobre idolatria. E sobre não conseguir amar a dois senhores. Às vezes nós estamos com tantas doutrinas embaralhadas dentro de nós mesmos, que somos a casa de oração do Senhor, e não temos a coragem de virar as mesas dentro de nós. Deus, Ele está interessado em te usar. Deus está interessado em colocar você como boca de Deus nos lugares. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é que comanda esse lugar. Eu te rendo graças, Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Aleluia.
Em Levítico 6, 12 e 13, ele vai dizer: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode ficar de pé? Aleluia, Senhor. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Ei, queridos, o Espírito Santo, ele é aquele que permanece. Você pode estar vivendo milhares de coisas e às vezes pensar: não, eu deixo isso para depois. Eu deixo o fervor para depois. E o Espírito Santo está ali. Sabe, ele é nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. Espírito Santo, você é exaltado nesse lugar. Nós não queremos atenção para nós, Espírito Santo. Mas nós queremos glorificar ao Senhor. Acorda a tua igreja, Pai. E você que está no seu lugar e você é batizado com o Espírito Santo, você pode começar a orar em línguas. Deus é o mais interessado na sua vida. Deus é o mais interessado na sua vida. Senhor, nos lembra do início, da essência. Nos recorda, Senhor, desse tempo. Aleluia. Deus é mais interessado na sua vida do que você pensa. Sabe, os anseios do seu coração, às vezes os questionamentos do seu coração, às vezes as coisas estão tão bagunçadas e Deus é o mais interessado na sua vida. Deus, ele te olha não com um olhar de condenação, mas com um olhar de compaixão, de saudade. Deus, ele te convida para um lugar de proximidade. Deus, ele é o seu Pai. Ele te encontra onde ninguém te encontra. Ele te vê onde ninguém te vê. Ele pode fazer o que ninguém faz. E todas as vezes que você pensa que está caindo, é ele que está te segurando. Todas as vezes que você precisava de um colo, é ele que te sustentou. E ele permanece o mesmo. O seu Pai não mudou. O seu Pai não se altera. E o Espírito Santo, ele observa todos os seus passos. Não existe nada que você faça que Deus não esteja lá. E quando você acha que está sozinha, que Deus não está te vendo, ele está lá também. Deus é mais interessado na sua vida do que você pensa. Eu creio num terreno fértil no seu coração.
É como se eu percebesse um campo sendo aplainado pelo Senhor. Sabe, lá em Salmos 23, vai falar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele é Ele que te faz deitar em pastos verdejantes. Em águas tranquilas Ele te conduz. Pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. E existe um lugar de descanso que o Senhor quer te conduzir. Um lugar de não mais de preocupação e ansiedade. Existe um lugar de quietude, em que todas as outras vozes se calam. É esse lugar do Salmo 23. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, porque a tua mão e a tua vara me consolam. O Senhor me faz assentar à frente dos meus inimigos e me prepara uma mesa. Deus tem fartura de vida para você. Deus tem fartura de vida para você. Aleluia. Ora mananana chorera mananana. Ora nara mananana chorera mananana. Sabe, eu queria propor pra gente orar nesse momento pelas escolas, pelas universidades, para que pessoas sejam levantadas nesses lugares, para que o Senhor possa se mover dentro desses lugares, porque existe doutrina de demônios sendo implantada. Aleluia. Senhor, nesse momento eu te apresento as escolas, as universidades, Senhor, as universidades públicas e as universidades particulares. Senhor, que o Teu Espírito possa se mover naquele lugar, que o Teu Espírito possa encontrar um lugar nos corações daqueles alunos, Pai. Que o Senhor levante pessoas, Senhor, para ser luz naquele lugar. Pai, o Seu desejo é alcançar cada um que está ali. O Seu desejo, Senhor, é realmente abrir os olhos do entendimento, Pai. E que o fogo do zelo de Deus caia sobre as escolas e as universidades, Senhor. Caia sobre as escolas e as universidades, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós somos Seus canais, Pai. Nós somos Seus embaixadores, Senhor. Então nos coloca mesmo nesse lugar. Nos coloca no lugar que ninguém quer. Nos coloca no lugar que as pessoas dizem que não tem mais jeito, Senhor, para que a Sua luz possa chegar nesses lugares. Para que a solução possa chegar nesses lugares. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos graça por luz chegando. Pelo conhecimento de Deus chegando. Pelo Teu Espírito quebrando as cadeias naqueles lugares. Eu declaro em nome de Jesus todo espírito de opressão e depressão nesses meios escolares caindo por terra em nome de Jesus. Todo ensino do diabo caindo por terra em nome de Jesus. E o poder do Senhor tendo lugar. O poder do Senhor tomando espaço por meio de nós, Senhor. Nós sabemos que como eles ouvirão se não há quem pregue. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós não negligenciamos o Teu sacrifício, Jesus. Nós não negligenciamos Tão grande salvação, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer por meio de nós.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fica aqui, Letícia, do meu lado comigo. Aleluia. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Eu creio que vocês vão sair daqui de uma forma diferente da qual vocês entraram pelaquela porta. Porque a palavra, quando ela entra, ela não volta vazia. Então eu creio que jovens vão sair daqui sim, cheio do poder de Deus, porque é através de você que o Senhor vai manifestar o poder dele lá fora. Seja na universidade, seja na escola, seja na sua casa, aonde vocês forem. Entendam que vocês carregam uma presença. E é através de vocês que as pessoas vão ver a luz de Cristo. E é através da sua vida também que pessoas enxergaram o amor, a luz e o poder dele. Porque você é uma jovem que tem ousadia e intrepidez. E é através de mim e de você e de todos eles que estão aqui que as pessoas vão enxergar a luz, o amor, a compaixão de Cristo e a misericórdia dele e a graça. E por isso que pessoas que sentiram essa luz e esse amor e esse zelo do Senhor através de sua vida, mandaram um recado para você. Boa noite pessoal de Vazeiro. Eu espero que vocês estejam bem. E meu bem, eu vim aqui para te dizer essa noite que eu sou muito feliz por ter você ao meu lado. E além disso tudo. Volta um pouquinho aí que não deu para ouvir não. Boa noite pessoal de Vazeiro. Eu espero que vocês estejam bem. E, meu bem, eu vim aqui pra te dizer essa noite que eu sou muito feliz por ter você ao meu lado. E além disso tudo, eu agradeço a Deus e louvo a Ele pela mulher que você tem se tornado, pela pessoa que você está se tornando, crescendo em graça e em conhecimento, assim como Paulo nos ordenou. E eu agradeço muito por você existir na minha vida. Você tem me ensinado a ser uma pessoa melhor, a ser um jovem melhor, a ser um homem melhor. Eu acredito que a gente vai compartilhar uma vida muito boa. Além disso tudo, você é uma pessoa muito especial. Não só para mim, mas para as pessoas que te rodeiam. Né? Você é uma pessoa que é luz do mundo, sal da terra. E eu agradeço imensamente ao Senhor por ter você na minha vida. E para essas pessoas também tenho o prazer de conhecer a você, ou melhor, conhecer Jesus em você. Nós bem sabemos que é a transformação do Espírito Santo que nos capacita, que nos transforma. Eu estou vendo essa mesma capacitação te transformando, te capacitando. E você podendo levar a mensagem do Evangelho, levar o seu testemunho para outras pessoas. Eu espero que essas pessoas recebam a palavra que o Senhor colocou no seu coração. E não só isso, que elas compreendam aquilo que o Senhor tem colocado à nossa geração, à nossa nação e ao mundo inteiro, aos cristãos que estão vivendo nessa terra e nessa geração, nessa época. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço mais ainda por você ser meu namorado. Que o Senhor te abençoe cada vez mais e abençoe e você esteja plantada em nome de Jesus. Que você cresça cada vez mais em graça e conhecimento. E continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Eu te amo muito. Beijo, tô morrendo de saudade. Oi, filha, boa noite. Passando aqui pra dizer que eu te amo muito. Pra dizer que eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, da mulher que você vem se tornando, né? Que pros outros você já é uma maior de idade, já tem 18 anos, mas pra mim você continua sendo uma menina. Que uma das coisas que mais me doeu foi ter que abrir mão de você perto de mim, perto da nossa família, de você cuidando da gente, porque mesmo tão nova você cuida tão bem, para você poder seguir em frente. Mas eu sei que isso foi preciso, eu sei que é necessário, e eu sei que você não nasceu para mim, você nasceu para Deus, você é dele, né? Então eu sou muito grata a Deus por ter me permitido cuidar de você, por ter permitido que eu fosse a sua mãe, né, para cuidar de você para ele. Então, é isso, eu te amo muito, a gente tá com muita saudade, mas a gente sabe que o propósito é maior do que qualquer outro sentimento, viu? Te amo muito, beijo. Diga, Letícia. Letícia. Letícia, responde. Letícia. Eu te amo. Amo muito. Tô com saudade. Tá. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo, Patrícia. Ó.
Faz o bico, Patrícia, o bico. Amém. É esse o zelo do Senhor. Amém. Amém. Isso é a prova de que nós carregamos o amor de Deus dentro de nós. E as pessoas reconhecem quando a gente demonstra esse amor e esse carinho pelas pessoas. E não é sobre nós. Nunca vai ser sobre nós. É sempre sobre Ele. Porque é Ele que faz através de nós. Viu? Você é muito amada. Gente, e lembrando que agora eu vou fazer um convite para vocês. Os visitantes sejam convidados para vir amanhã para o culto às 18 horas. Aqui neste mesmo local que vocês estão hoje. Amanhã teremos culto. E os de casa, não faltem. Venham para o culto de celebração amanhã às 18 horas. E queria fazer um convite especial para os jovens essa noite. Próximo sábado tem outro encontro de jovem. Olha que legal. Os jovens se movimentando. E a gente vai fazer o quê? Demonstrar esse amor que a gente recebeu hoje. A ousadia, a intrepidez na gincana. Próximo sábado, dia 21, às 15 horas, não é isso? Lá na rua Antônio Macedo Lobo 110, residência da minha casa. Então sintam-se todos convidados. E chame mais jovens, chame mais gente, convide seu vizinho, sua prima, sua amiga, sua irmã. Os que faltaram hoje vão buscar na casa deles e fazer um lembrete que tem culto de... Não é culto, é gincana jovem. O nome não é esse, mas vai ser gincana do Sinergia. Então é dos jovens, todo mundo é elétrico, igual a mim. Então sinta-se convidado e que vá na paz. Amém? Olha, porque a Lê... eu não posso esquecer. Olha, ia ser disciplinada, ó. Encontro de mulheres, dia 28. Mulherada que